Olá, sejam todos bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu me chamo Emanuele Epques, eu sou advogada, eu sou pós-graduada em Direito Processual Civil. Hoje a gente vai abordar o tema de rescisão indireta e vamos trazer pontos relevantes nesse assunto, né? Vou passar aqui a palavra para minha colega para ela se apresentar e nós iniciarmos o tema. Isso mesmo, muito obrigada. Meu nome então é Josiane Knack, eu sou advogada, graduada em Direito do Processo do Trabalho. E hoje nós vamos falar de uma forma bem breve, bem sucinta a respeito da rescisão indireta. Nosso ponto de partida vai ser então definir o que seria essa rescisão indireta. Ela nada mais é do que uma espécie de justa causa dada pelo empregado ao empregador quando o empregador lesa de alguma forma o contrato que foi firmado entre as partes. Essa forma de rescisão ela tem previsão na CLT, lá no seu artigo 483, que nos traz algumas das hipóteses que pode ocorrer. Eu vou mencionar apenas as mais recorrentes, as mais comuns, que são quando ele viola o contrato, como deixa de pagar salários em dia, não paga o FGTS. São umas formas bem comuns que a gente vê constantemente na Justiça do Trabalho. Outra situação também diz respeito à agressão ao empregado, assim como quando o empregado ele agride o seu empregador, ele pode sofrer uma justa causa dada pelo empregador. Quando o empregador, por sua vez, agride fisicamente o empregado, ele também pode então sofrer uma rescisão indireta. Estes são apenas algumas dessas situações que nós temos no nosso artigo 483 da CLT. Como é feita essa rescisão indireta? Então, todo empregado que se sentir lesado, conforme a doutora falou ali no artigo 483, ele pode a qualquer momento requerer então a rescisão indireta do contrato de trabalho. Como é feita essa rescisão? Ela é feita mediante reclamatória trabalhista, ou seja, necessita do Poder Judiciário, e ela é uma ação de natureza declaratória, certo? Então, você vai precisar de um advogado, o advogado vai fazer esse pedido no judiciário da rescisão indireta do contrato de trabalho. O que a gente orienta é, quando você decidir então em fazer a rescisão indireta, que você esteja munido de provas que efetivamente documentam o motivo que deu a tua rescisão indireta. Pode ser mediante áudios, pode ser mediante prints de conversa, através de testemunhas, porque vai ser muito importante durante o trâmite desse processo que você comprove o motivo que levou à rescisão indireta no teu caso concreto. Também nos questionam bastante se ela é uma ação demorada, se ela tem um trâmite demorado. Nós não temos uma resposta exata nesse caso, porque vai muito depender, ele depende da esfera judicial, vai depender de onde o processo tramita, como é que é o andamento daquela vara, ainda mais agora em tempo de pandemia, então não tem uma resposta exata do tempo que demoraria essa de rescisão indireta, certo? Outro ponto muito importante, que é uma dúvida muito frequente, diz respeito ao empregado dever ou não continuar trabalhando na empresa, uma vez que ele fez esse pedido de rescisão indireta. Então, a legislação estabelece que quem decide se vai continuar trabalhando ou não é o empregado, só que ele vai ter sim algumas consequências dessa decisão. Se ele continuar trabalhando na empresa durante esse trâmite, o que não é vedado, ele vai receber seus salários porque houve uma prestação de serviço durante esse período, e reconhecida a rescisão indireta, ele vai receber o aviso prévio indenizado, certo? Agora, se ele não continuar trabalhando, ele não vai, e mesmo que seja procedente a ação, ele não vai receber o salário desse período porque não houve uma prestação de serviço, então não teria por que ele receber esses salários. Não sendo reconhecida a rescisão, ele pode voltar a trabalhar, não é proibido que ele volte a trabalhar. Mas nós temos que alertar que o juiz ele pode entender que, como ele deixou de comparecer, que ele deixou de trabalhar, isso configuraria uma espécie de pedido de demissão, então ele receberia as verbas como se tivesse feito o pedido de demissão. Existem alguns casos em que não é viável a manutenção do vínculo, como é no caso em que há agressão entre as partes. Em outras situações, discute-se apenas verbas trabalhistas, por exemplo, atraso de pagamento de salários ou ausência de depósito de FGTS, então seria assim viável a manutenção do vínculo, porque não está se expondo o trabalhador a nenhum risco. Mas vai depender então da análise do trabalhador em ele querer ou não manter este vínculo durante o período em que tramita essa ação, porque sabemos, como a doutora já mencionou, que vai depender muito da duração do processo, das provas a serem feitas, das provas a serem apresentadas, de ter ou não um acordo, porque nada impede, né, que se tenha um acordo desse tipo de ação. Não é mesmo, doutora? Com certeza.
Outra questão também questionada, uma vez reconhecida então a ação indireta mediante processo judicial, quais as verbas, quais os direitos que esse empregado vai ter? Vai ser assegurado a esse empregado os mesmos direitos daquele empregado que foi demitido sem justa causa, que é o quê? Como a doutora já falou, analisado se trabalhado ou não, mas via de regra, digamos, saldo de salário, aviso prévio, se for o caso, 13º proporcional, férias vencidas a vencer proporcionais, mais 1/3 das férias, o saque do FGTS mais a multa dos 40% e o seguro-desemprego. Outra situação que nós queremos mencionar diz respeito à empresa, como ela vai proceder caso ela receba essa notificação de rescisão indireta. Não existe previsão legal de que a rescisão indireta possa ser feita administrativamente, mas caso a empresa ela receba essa notificação do empregado, o que ela pode fazer? De uma forma bem preventiva, a nossa orientação é que em primeiro momento se analise se existe ou não veracidade nessas alegações, porque é o momento que a empresa tem de avaliar se aquilo é verdade ou não e corrigir os seus erros. Por quê? Porque isso vai evitar um litígio e pode evitar inclusive multas trabalhistas decorrentes daqueles direitos que estão sendo infringidos, se estiverem sendo infringidos. Então, o diálogo é sempre uma boa forma de tentar solucionar e evitar de que a empresa acabe chegando à justiça, chegando a figurar no polo passivo de uma ação de rescisão indireta, não é mesmo? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Meu muito obrigada. Meu muito obrigada a todos.